Sim, sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo de número 89, versículos do 1 ao versículo 9. Salmo de número 89, versículos do 1 ao 9. É um dos salmos messiânicos. E são salmos messiânicos, são os que falam do Messias, são os que falam da vinda de Cristo, são os que falam de Cristo, são os salmos messiânicos. São os salmos messiânicos. Salmo 89, versos do 1 ao 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Porque quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Amém. Irmãos, este salmo, como falei, é um salmo messiânico, está falando do reinado de Davi, que vai durar para sempre, falando sobre a vinda de Jesus, porque Jesus veio da descendência, humanamente falando, de Davi, do rei Davi, que era a linhagem santa, teria que vir desta linhagem. Por isso, quando ele vem, muitas pessoas dizem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, porque Davi foi um personagem importantíssimo no Antigo Testamento. Foi na época do rei Davi que Israel viveu os melhores momentos da sua vida. Foi na época do rei Davi que o Israel saiu de uma situação totalmente desfavorável na área da política, na área do social, na área de produção de alimentos, de ouro, de prata, de gados. Então ele estava muito fracassado, o Israel, na época que o salmista Davi, que o rei Davi é levantado, e com Davi o reino vem a prosperar, Israel vem a prosperar, e é dito que o seu reino não terá fim. Mas quando fala que o seu reino não terá fim, não está falando de um reino físico, mas sim de um reino espiritual, porque Jesus veio de Davi, da descendência e da linhagem de Davi, que era a linhagem santa. E por isso este salmo é um salmo messiânico, por estar se reportando a Jesus que iria vir. Porém, neste salmo nós encontramos aqui algo que para nós nesta noite vai nos trazer alento, vai nos trazer esperança, vai nos trazer uma visão melhor daquilo que nós anteriormente tínhamos, qual é a sua visão hoje, a sua visão hoje da sua vida. Talvez a sua visão hoje da sua vida seja uma visão ruim, talvez você esteja em situações difíceis e não consegue enxergar uma perspectiva, uma luz, não consegue enxergar que amanhã pode ser melhor. Às vezes a dificuldade, quando bate na porta da gente, ela quer tirar a esperança. É a primeira coisa que a dificuldade faz na vida daqueles que são alcançados por ela, é tirar a esperança. Às vezes você tem esperança de algo e quando a dificuldade bate na porta, você quer desanimar.
você quer perder as esperanças. Mas nesta noite, Deus nos chama para uma esperança, irmãos. Ele diz a palavra do Senhor no versículo 5 deste salmo: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Na Assembleia dos Santos, o que é a Assembleia dos Santos? O povo de Deus. A Assembleia é um ajuntamento de pessoas. O que é que significa Assembleia? Um ajuntamento de pessoas. Assembleia dos Santos, um ajuntamento de pessoas que servem a Deus. Então diz que celebram os céus as tuas maravilhas. Nós olhamos para os céus e vemos as maravilhas de Deus. Não dá para descrevê-las, as maravilhas de Deus. Não dá para descrevê-las. São muito complexas para o nosso entendimento. Nós olhamos para o sol e achamos o sol forte. Ninguém consegue olhar para o sol por causa do seu fulgor, por causa do seu brilho intenso, que queima, foi um espirro, irmãos, que queima dia após dia, que queima dia após dia. Ninguém está lá alimentando as chamas, ninguém coloca lenha e nem há nenhum fio ligado. É uma bola de fogo que queima dia após dia, não vira cinza. Um fogo tão intenso que a 150 milhões de quilômetros, segundo os cientistas, consegue queimar a nossa pele aqui, principalmente aqui no Nordeste, aqui no Ceará. A 150 quilômetros de distância de nós, consegue queimar a nossa pele, consegue esquentar tanto a terra que às vezes a gente acha que vai pegar fogo. Uma só maravilha de Deus, que todos os dias surge no horizonte e todos os dias também some no horizonte. E à noite vem a lua, que não tem brilho próprio, mas reflete o brilho do sol, que é responsável pelas marés. As marés dependem da lua. Ela tem uma força gravitacional que puxa as marés, puxa o mar. Por isso é que tem este movimento nas águas do mar, por causa da lua. A lua também é responsável pela reprodução de muitos seres. Maravilhas de Deus. O sol, ninguém consegue olhar para ele por causa do seu fulgor, mas existem 4 estrelas ainda maiores do que o sol. O sol é uma estrela de 5ª grandeza. Então existem 4 acima deles maiores ainda, que nós não conseguimos ver a olho nu, estão aí no infinito. Desculpe, estão no infinito. Que maravilha, Senhor, os céus revelam de Ti. Que maravilhas. Nós olhamos para as obras de Deus e vemos como é maravilhoso. A água que chega em nossas casas, muitas das vezes, boa parte delas. Os irmãos já viram aquele nevoeiro, aquelas neblinas? Todo mundo já viu, né? As plantas absorvem aquela neblina, entra pelas folhas, vai pelo caule, e a raiz manda aquela água para debaixo da terra, e aquelas águas que vai para debaixo da terra, vindo das neblinas, tirado das folhas que as árvores sugam, formam os rios. Parte da água do rio vem daquelas neblinas. Que maravilhas.
Deus é este Deus maravilhoso. Por isso que o salmista diz: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor. Mas na Assembleia dos Santos, a tua fidelidade, a fidelidade de Deus. Ele é fiel porque Ele é fiel. Não é fiel porque nós mereçamos que Ele seja fiel. Não, nós não merecemos. Não é que nós mereçamos a fidelidade de Deus. Ele é fiel porque Ele é fiel a si mesmo. Ele diz a palavra do Senhor que Ele olhou e não encontrou por quem jurar, nem nos céus nem na terra, e jurou por si mesmo. Não tem ninguém comparado a Ele. Jurou por si mesmo porque não encontrou um que fosse seu par. Por isso, no versículo de número 6 diz: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem aqui nos céus é comparável ao Senhor? Os querubins? Os serafins? Os arcanjos? Os anjos? Quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Entre os seres celestiais, existem vários seres celestiais, né? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Ninguém. Não há um que se assemelhe a Ele. Em poder, em santidade, em majestade, ninguém se assemelha a Ele. Ninguém pode ser comparado com Ele. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam, melhor dizendo. Temível sobre todos os que o rodeiam. Todos vivem em torno de Deus, querendo ou não. O homem querendo ou não, todos vivem em torno de Deus. E Ele é temível sobre todos os que o rodeiam. Temível no sentido de ser poderoso. No sentido de não ter ninguém comparado. Os cientistas previam uma seca muito grande para São Paulo. As represas não vão receber água. Agora, os cientistas, nós não sabemos o que aconteceu, mas temos que abrir as comportas das represas, porque senão vai transbordar a parede da represa. E aí, quando querem dar explicações, foi uma convergência, foi uma pressão atmosférica, foi isto, foi aquilo, foi tal. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Irmãos, isso traz uma tranquilidade para nós. Traz uma segurança para nós. Quem é poderoso como o Senhor é? Quem? Ninguém, não existe. As pessoas invocam anjos. As pessoas invocam santos. As pessoas invocam tantas e tantas formas para terem alívio na alma, os seus problemas resolvidos, mas não existe ninguém poderoso como o Senhor. Quem é poderoso como Deus, irmãos? Aí ele vai dizer, mostrar apenas um fragmento do poder de Deus. Domina sobre a fúria do mar. Irmãos, não existe na natureza uma força tão forte quanto a força do mar.
Um terremoto, ele realmente é muito forte, um vulcão também. Mas a força do mar é uma força terrível. E o mar, ele é mais terrível para o homem porque os homens vivem perto dos mares. Dos vulcões os homens mantêm distância, mas do mar os homens vivem do mar. Então, para o homem, o mar é algo que realmente assombra. Uma tsunami é algo terrível, irmãos. A gente assistindo pela televisão, nós nunca presenciamos, mas assistindo pela televisão, é algo terrível, uma tsunami. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, uma ciclovia, o mar, uma pequena onda, não foi muito forte, bateu, subiu, derrubou uma estrutura de não sei quantas toneladas, matou 2 pessoas, se não me falha a memória. A força do mar. Aqui na praia de Arpoeiras, já várias vezes refizeram as barracas, já puxaram para cá, porque ela já derrubou várias barracas, já destruiu tudo. A força do mar é uma força grandiosa. Para quem está no mar, a pior coisa que existe é uma tempestade no mar, com ondas bravias. Nosso irmão aí era pescador, irmão Ayrton, deve já ter visto muita onda forte no mar, né, irmão? Elas metem medo. Elas metem medo. Pedro, ele com os discípulos tiveram medo das ondas do mar. E eles gritaram: nós vamos morrer, acorda. Jesus estava dormindo na popa do barco. Que tranquilidade, né, irmãos? Coisa boa é você ter poder sobre tudo, né? Os apóstolos todos desesperados, Jesus dormindo, tempestade jogando o barco, e eles, os apóstolos, eles eram pescadores, eram homens do mar, estavam acostumados às ondas do mar, mas eles dizem: acorda que nós vamos morrer, nós estamos morrendo, a tempestade está acabando com o barco, nós vamos morrer todos. Jesus se levanta e olha: homens de pequena fé, calma-te, mar, quieta, vento. O mar virou uma bacia d'água, calmo, sereno e tranquilo. E eles ficaram assustados. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Ele é este que domina a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, tu as acalmas. As ondas do mar estão querendo lhe submergir. As ondas do mar estão querendo lhe sucumbir. As ondas do mar estão querendo lhe tirar a esperança, estão querendo lhe meter medo. Nós temos um que acalma a fúria do mar. Deus é o que acalma a fúria do mar, a força dos ventos. Tem um hino no nosso cenário. Ele diz: mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar sossegar.
seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Vamos orar, irmãos? Vamos nos dividir e vamos orar a este que acalma a força do mar, a força do vento. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos nos dividir como